A paz do Senhor, queridos alunos pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Então, pela graça de Deus, chegamos a mais uma lição, hoje a lição de número 3, né? Que traz por título O Único. Então, a nossa lição de hoje se encontra em Isaías 42:8, 1 Reis 18, 20 a 26, 30, 36 e 39. A Bíblia diz que: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Deuteronômio 6:4. Então, hoje a gente vai ver que Deus se revela de forma única, que o Deus que nós servimos, ele é único. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o povo de Israel nos tempos de Elias. Então, nos dias de Elias, já haviam vários aspectos de idolatria a falsos deuses da época, né? Então, olhando para esses dias de Elias, a gente vê que Israel já estava vivendo tempos difíceis. Após o reinado de Salomão, então, devido à imprudência do seu filho Roboão, a nação foi dividida, né? Foi dividida em dois reinos, conforme o mapa a seguir. Israel estava dividido entre o reino do norte, chamado Reino de Israel, ficou com a sua capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, ficou com a sua capital em Jerusalém. O reino do sul, que é o reino de Judá, continuou perseverando e adorando a Deus junto com os seus líderes. Porém, o reino do norte, que já estava em sua oitava linhagem, que era o rei Acabe, esse não temia a Deus. Casou-se com uma princesa chamada Jezabel, que ela adorava ao deus Baal, ela promovia a idolatria em Israel. Então ali diz que ela era vingativa, assassina e acabou influenciando seu esposo, o rei Acabe, a ser mau também. Em 1 Reis 16, 29 a 33, diz que todos os líderes, né, tanto de Israel quanto de Judá, eles tinham que conduzir o povo a servir a Deus, conduzir eles a uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Mas a própria Bíblia diz que Samaria não estava mais assim fazendo. Então o Senhor levanta o seu profeta, um servo, o profeta Elias, né, para levar uma palavra profética a esse povo. 1 Reis 17:1 diz que Elias era do vilarejo de Tisbe. Então, como servo de Deus, o profeta anunciou para aqueles que moravam em Samaria que Deus estava descontente, né, daquelas atitudes, daquelas adorações, idolatrias, diante também dessa corrupção, tanto moral quanto espiritual do povo. E com isso, ele cessou as chuvas. No segundo ponto, diz o problema da idolatria. Então, a idolatria existe até nos dias de hoje. Tem pessoas que acabam idolatrando pessoas, redes sociais, acaba isso ficando em primeiro lugar no seu coração. E Deus não quer isso, Ele não se agrada. Hoje estamos aprendendo justamente isso. Existe somente um Cristo, somente um Deus, somente um caminho. E Elias também defendia isso. Deus exige de nós fidelidade e adoração somente a Ele. Então, desde o nascimento de Israel, em Êxodo 19, 5 e 6, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, né, com a nação, antes dela ser dividida, que esse seria o seu povo, seria um farol, um exemplo para as demais nações. Mas o povo de Israel perdeu o foco, né? Ele estava adorando a falsos deuses. Então, isso desagradava a Deus. Eles estavam num caminho de idolatria, num caminho de mentiras. Então, em Levítico 26:12, diz que o povo de Israel, se eles andassem no caminho do Senhor, Deus estaria sempre com eles. Mas Israel estava vivendo fora dos caminhos do Senhor. As próprias leis judaicas, elas previam, então, castigos para quem estava no pecado da idolatria. Por isso, Deus enviou uma seca terrível por causa dessa desobediência. Nessa seca seria nessa falta de chuva, para despertar o arrependimento na nação. A seca durou um pouco mais de 3 anos.
não tinha chuva e nem orvalho durante a noite. Então, assim, o povo passou fome e até mesmo a segurança do reino também foi comprometida, porque diz lá que até mesmo os cavalos do exército real faltou alimento também para eles. Desafio final. Aqui a gente vai ver que o profeta Elias vai desafiar os profetas de Jezabel, vai desafiar o rei Acabe, demonstrando a ele quem é o único e verdadeiro Deus. Então, quando Jezabel mandou matar os profetas de Deus, o Obadias, que era um mordomo do rei, ele escondeu 100 profetas e tratou eles com água e pão para que eles pudessem sobreviver. Lá na Bíblia diz em 1 Reis 18, 22 ao 24, que Elias, ele pede ao rei Acabe que junte o povo de Israel no Monte Carmelo. E assim foi feito. Então, diante do povo, Elias propõe um desafio. Os profetas de Baal, de Azerá, deveriam montar um altar, sacrificar um animal e invocar o Deus deles. E Elias faria o mesmo, invocando o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. O Deus que respondesse com fogo, esse sim era o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que assim foi feito. O povo gostou da proposta e os profetas de Baal, eles clamaram ao Deus deles, invocaram o Deus deles de manhã até meio-dia e nada aconteceu. O fogo não caiu. Eles, além de eles sacrificarem os animais, a Bíblia conta que eles ainda cortaram até os próprios corpos deles e nada aconteceu. Por que, crianças? Por que, pré-adolescentes? Porque eles estavam invocando, cultuando um Deus inexistente, um Deus que é falso. Chegou então a vez do Elias. Elias restaurou o altar do Senhor, montou o sacrifício, encharcou o altar de água, orou e Deus enviou fogo literalmente. Após esse sinal, todos, o povo, eles dobraram o joelho e adoraram ao Deus verdadeiro. Os profetas falsos foram todos mortos. Após isso, Elias ora e Deus manda uma grande chuva naquela nação. Então, todos nós precisamos sempre avaliar o nosso coração para ver quem está em primeiro lugar. O primeiro lugar deve ser o lugar de Deus. A idolatria sempre vai acontecer quando uma pessoa ou alguma coisa tomar esse lugar de Deus. Querido aluno, só Deus é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. É Ele quem responde as nossas orações e está sempre conosco. Que essa palavra possa ficar no nosso coração e que a gente possa praticá-la diariamente. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus que estás nos céus, neste momento viemos lhe agradecer por mais esse momento de aprender a sua palavra. Pai, te louvamos por tudo que tem nos dado e pelo que tem feito por nós. Abençoa todos que acompanharam essa aula online, Deus, e pois reconhecemos que Tu és o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e que merece todo louvor e adoração. Fica conosco durante essa semana que se inicia. Senhor, em tudo te louvamos e em tudo te agradecemos. Em seu santo e bendito nome. Amém.